Bom dia aos meus amigos do Artifício Automotivos. Nesse vídeo vou fazer uma resposta, vou até botar aqui o comentáriozinho aqui, a pergunta de um inscrito aqui do canal, e quando eu vejo perguntas interessantes é bom responder. Esse inscrito no canal, ele pergunta se o Nissan Leaf seria uma boa compra, pelo tipo de entonação que ele fez na pergunta, né? E eu cheguei até a responder a ele dizendo que, olha, hoje em dia as tecnologias estão mais novas, né? E aquela química da bateria do Nissan Leaf, para quem não sabe, são íons de lítio, né? Então tem ali um outro comportamento, diferente das LFPs, tá? Os carros estão evoluindo. E aí ele mesmo assim me questionou, dizendo que não era, o problema não era a autonomia do carro, pois é um carro mais antigo, já está aí com a última versão de 2019, 2020, aí está com 4 anos, né? E não houve mais atualizações depois dessa última. Então ele falou que o que ele queria era uma bateria refrigerada a ar. E aí eu tô aqui para explicar para vocês o seguinte, tá? Existem diversos carros no mercado e diversas marcas, diversas tecnologias. Tá? Eu acho esse vídeo interessante explicar para vocês por quê. Pois eu tenho um Jaque EJS1, aqui é um BYD Dolphin, tá? E elas têm químicas semelhantes, né? Que é a LFP, né? Que se chama ferro fosfato lítio. As duas têm a mesma composição, tem ali ciclagens semelhantes, não são idênticas, tá? Esse carro aqui, praticamente, em alguns manuais, dizem 4.000 ciclos, tá? E as baterias de módulos e pilhas, que é no Jaque da KTL, já ali, mais ou menos ali, elas estão ali na casa de 2.500 ciclos, né? Tentando esticar para 3.000 ciclos com muita boa vontade, igual eu faço aqui com muito carinho com os carros. Então, você vê que tem diferença sim. E o Jaque EJS1, por causa do tamanho dele, aquela versão específica, tá com 30 kW aproximadamente de pack de bateria, os engenheiros viram a não necessidade de refrigeração, né, com sistemas, pois isso gera custo. Eles cortam em pé os carros por custo e vendem o carro ali naquele preço que não foi barato, salgado. Isso gera lucro para a empresa, não para vocês, para a gente. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Existe algum problema no Jaque EJS1? Não. Também não me permitiu até hoje eu carregar ele no eletroposto, pois ele veio com bocal chinês. Então, mas eu não vejo relatos de pessoas dizendo que esse carro ferveu por aí. Já o Nissan Leaf, com 46 kW, se eu não me engano, tá? Com uma autonomia média de 300 km, tá? Com a química de íons de lítio, que aí já tem a ciclagem diferente, comportamentos diferentes do que eu explico aqui no canal para esses modelos de carro, né? Você não pode ficar ali carregando ele até o teto em 100% toda hora, né? Ele já tem aquele muito semelhante ao Ora 03 GT, que eu já expliquei porque a química da bateria desse carro esportiva, a versão esportiva, diferente do Ora Skin, que é a versão mais, vamos dizer assim, mais urbana, né? Um esportivo é NMC, já o Skin é LFP, então tem comportamentos diferentes. Tá? Então, ele não tem sistema de refrigeração com 46 kW de pack de bateria. E já há relatos nessa versão do carro dele superaquecer, tá? Em viagens. Por quê? Porque as pessoas utilizam, com o bocal CHAdeMO dele, eletropostos. E tem mais do que GBT aqui no Brasil. No Brasil, pelo que eu vi aqui, tem 2 lugares no Brasil, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, que tem bocal GBT para o Jaque EJS1. Você chegar lá e já conseguir conectar o carro e carregar rápido, né? Já o CHAdeMO tem aí em alguns eletropostos, né, em São Paulo, no caminho da Dutra para o Rio de Janeiro, entendeu? É um pouco mais limitado, claro, do que o CCS2, tá? Mas tem mais ofertas. Então tem relatos de superaquecimento, não só no Brasil, como também lá fora. Deu algum prejuízo no carro? Não. A própria central do carro já faz com que você entre numa espécie de modo de segurança. Você vai andar, mas ele já se comporta diferente, ele já... A eficiência dele já diminui muito bruscamente, tá? Não houve relato do carro ficar travado na rua, mas o painel acende, dizendo para você que o carro naquele momento está com alguns índices ali, alguns parâmetros ali limitados, tipo assim, cortar ar-condicionado, para não roubar tanta amperagem, para tentar fazer com que
a temperatura externa e ambiente refrigera esse pack de bateria. Vocês estão entendendo? Depende do ar externo. E se for um dia de calor muito intenso, você vai ficar com um carro muito mais limitado, com um carro travado, tá? Em condições dessas do que uma bateria refrigerada a gás, refrigerante, como esse carro aqui, ou outro modelo como o Jaque EJS4, o EJ7, que são líquidos de arrefecimento, o Bolt, líquido de arrefecimento. Todo carro com uma engenharia voltada a refrigerar o seu carro, pode ter certeza, vai haver mais durabilidade da bateria, pois você está tentando conservar ela numa temperatura ideal para o funcionamento do carro, tanto para resfriar quanto para esquentar. Então tem que entender isso em mente. Sistemas refrigerados, durabilidade vai ser maior, tá? Outro ponto que eu queria dizer para vocês, tem até um fato, vou ilustrar para vocês aqui, do Fiat Topolino, tá? Vou colocar a foto dele aqui. Tá vendo agora um novo marketing, tá? Pela Stellantis, tá? O conglomerado onde a Fiat está inserida. Esse carro é da Fiat. É um carrinho assim, muito jeitosinho para duas pessoas, né? Coisa muito padrão da Itália, esses carrinhos pequenos, né? Também tem na Inglaterra também o Mini Cooper, carros pequenos ali para duas pessoas e tal. Mas com aquele packzinho de bateria dele ali, limitado a 75 km de alcance, ele seria ideal para quem? Quando a gente escolhe um carro, como o Nissan Leaf que a gente estava falando, você tem que ver, antes de tudo, qual é a minha rotina de vida. Isso aqui é uma explicação para vocês. Como que a gente chega a uma escolha de um carro? Ele vai me servir até para viajar? O que eu faço durante o ano inteiro? É igual quando a gente tira a média para instalar painéis solares nas nossas casas. Tá? Durante o ano existe uma variação, tá? Tanto de incidência solar, quanto também variação do que eu gasto. A minha conta não é normal durante o ano inteiro. Eu uso o ar-condicionado com mais vontade, com mais usos na época do verão aqui no Brasil, e eu uso menos no inverno. Né? Existe ali, claro, tem dias de inverno que fazem um calor e você liga o ar-condicionado. E a sua conta oscila durante o ano inteiro, correto? A minha vida também oscila durante o ano inteiro. Tá? Eu viajo durante o ano inteiro com um carro elétrico? Não. Tanto que eu uso ele para trabalhar. É o que eu faço. Ir de casa ao meu trabalho, sem depender do modal público no Brasil, que é péssimo, tá? Sem depender de outros fatores, tá? E vou de uma maneira muito econômica, tá? Então o carro me serve elétrico para esse ponto. Dá para fazer algumas viagens? Dá. Dependendo da onde a região você vai viajar, tendo infraestrutura, você vai numa boa. Existe aí, ó, para quem é novo aí no canal, ó, deixa o link aí da saga aí para o Rio Grande do Sul, numa boa. Mas em 99% do meu ano, meu ano de trabalho, meu ano letivo, que seja, eu uso o carro. 99% da minha vida é usar para trabalhar, ir no mercado, ir na casa dos parentes, ali na minha sogra, na minha mãe. Então o carro me serve perfeitamente. Então, qual é a minha média também? É outra coisa, igual da conta de luz. Qual é a minha média de range diário durante o dia, durante o mês, durante o ano? Olha, eu rodo aí em média, não ultrapassa 150 quilômetros por dia. Não ultrapassa. São raras as exceções quando eu vou ali numa região dos lagos, quando de repente eu vá, de repente, Aparecida do Norte, quando eu vou em algum lugar mais distante, tá? Mas é muito raro eu ultrapassar 150 quilômetros. A minha sogra mora um pouco mais distante dos meus parentes aqui. Ela mora em Saquarema. Dá uma distância da minha casa em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, de 70 quilômetros. A minha ida e minha volta, nesse dia que eu uso mais o carro, 150 quilômetros. Vocês entenderam? Então eu tenho toda essa conjuntura na minha mente. Aí você vai começar a tentar escolher o seu carro elétrico. Se a pessoa roda 200 quilômetros, talvez esse carro aqui já não sirva mais. Aí eu vou explicar por quê. Porque não é interessante você usar ele todo dia. Se eu uso todo dia com 150 km, é o meu máximo, todos os dias com 150 km, eu não posso ter uma bateria de 200 como o Nissan Leaf, como um carro mais antigo, o Renault Zoe, né? Um carro como o Jaque EJS1, que roda ali os famosos 300 que você não roda 250, pois eu estou dando descarga profunda nele diariamente. Não é interessante dar descarga, apesar dessas baterias serem muito evoluídas, não existir vício, tá? Vício é uma coisa.
Eu ali chegar a usar o carro, usar pela metade, carregar ele e não esperar ciclar ela inteira. Mas existem procedimentos com todas as químicas de bateria que não é interessante você rodar ela abaixo de 20%. E se eu rodo ali 200 por dia num carro que roda 250, entre aspas, com certeza eu estou chegando em casa abaixo de 20%, todos os dias. Então isso é nocivo para a bateria. E como que eu chego a algum ponto ideal para o carro? É no mínimo, você ter um carro com autonomia 3 vezes mais o que você usa no máximo durante ali seu ano. Se eu uso no máximo 150, que é o máximo, não chego a isso, são 120 por dia, um carro 3 vezes 120, 360. Esse carro me atende com 400 quilômetros. Vocês estão conseguindo entender? Essa é a escolha. O Fiat Topolino com 75 quilômetros, que a Fiat há 3 anos atrás, vou botar aqui um encartezinho, vou procurar no Google, tomara que eu acho, colocar aqui para vocês, lançou ele por 9.000 euros, aproximadamente 9.200 euros, tá? Que convertendo a 10.000 euros a uma paridade de 6 reais o euro, daria 60 mil reais. Justo para quem ganha em euro? Sim, um carro de menos de 10.000 euros é muito interessante para rodar 75 quilômetros. Seria ideal para minha esposa, que não pega estrada, só roda dentro da cidade para ir no mercadinho e levar minha filha com o Jaque JS1 na escola. Então aquele carro se comporta como uma motocicleta. Motocicletas elétricas também tem esse alcance de aproximadamente 70 quilômetros. Só que o diferencial de um carro, você pode embarcar, não pegar chuva, ter ar-condicionado, e você levar ali sua filha ir no mercadinho, fazer uma compra, ter ali um habitáculo melhor. Então esse carro é para isso, usar dentro de um mini universo, dentro de uma cidadezinha. Dá para mim trabalhar como eu faço com esse? Acabei de chegar no meu trabalho. Estou aqui no estacionamento do meu trabalho. Na hora de manhã são 6h40 da manhã. Não dá. Acabei de vir para cá aqui, já estou aqui com o meu odômetro aqui marcando 60 quilômetros. Como é que eu voltaria para casa com um carro desse? E sem falar que mesmo que eu fosse voltasse dentro de 75, não posso dar descarga profunda. Esse carro, para quem trabalha, um Fiat Topolino, ele deveria ser ideal para quem não roda mais do que 25 km por dia. Porque 3 vezes 25, 75. Você poderia usar 2 vezes o carro, 2/3 do seu tanque, 2 dias sem carregar ele, para fazer aquele lance de menos ciclos, tá? Ficar botando ele toda hora na tomada. Por exemplo, rodar ali com 100%, sair de casa, cheguei com 10%, bota ele na tomada, também não é bom. São os extremos, tá? 20% e 20% em cima. Você não pode, apesar de mesmo a LFP, você não pode sair com o carro, chegar em casa com 90% e meter ele na tomada de novo. Você está queimando também grafeno dessa bateria. Então você tem toda essa conjuntura. Quem é novo aí, se inscreva no canal. Vocês vão ter muito conteúdo. Tem bastante coisa aí que eu explico, mas aqui eu estou condensando para esse amigo aí inscrito que perguntou sobre tecnologia de bateria. Então o Fiat Topolino é ideal para pessoas que não rodem mais do que 25 por dia durante seu ano inteiro. Ele é um acessório como uma motocicleta, para que você não pegue chuva ali, tá? E a Stellantis agora, depois do conglomerado, a Fiat fez antes, acho que da junção da Stellantis, ela agora já está anunciando esse carro a mais de 20.000 euros. Parece que a Stellantis realmente não quer emplacar os carros elétricos. A Fiat fez por 9.000 e agora está jogando o preço a 20.000 euros. Um carro desse, se vier para o Brasil nesse preço, fosse a 9.000 euros, talvez chegasse aqui beirando 100.000. Eu já iria falar que não comprasse. Compre o Nissan Leaf, que você tem muito mais, apesar de uma tecnologia mais antiga, não sendo refrigerada a água, não vale a pena. Então, esses carros novos, você tem que entender química da bateria, alcance do carro, tá? O seu uso diário para o seu perfil e viagens. Esqueça a viagem. Eu fiz viagem com esse carro aqui, mas não estou me importando com o carro para fazer viagem. Eu me importo com o carro elétrico para me ir para o trabalho de uma maneira muito econômica. Eu espero que com isso eu consiga fazer muitos inscritos aí e até os haters de plantão entenderem mais do mecanismo do carro elétrico. O carro elétrico é feito para você economizar. Viagem é outro papel. Posso ir de avião, a economia que eu fiz durante o ano, alugo um carro. Sempre falei isso desde 3 anos atrás, no início do meu canal. Carro elétrico é para você fazer esse uso que eu ilustrei, fiz o raio-x para vocês. E as químicas da bateria, no qual você sai escolhendo, não comprem carro pela emoção do design, tá? Por exemplo, o Hora GT, ele é lindo, principalmente aquela versão esportiva. Mas aquele carro ali, eu tendo o coeficiente para comprar aquele carro ali, até à vista,
já ficaria, não compraria, né? Não ficaria na dúvida de comprar. Não compraria por causa da química envolvida, pois a química NMC são 2.000 ciclos, metade desse carro aqui que é mais barato, metade do que o próprio skin, tá? Que é ali mais barato também, que custa aproximadamente esse preço desse carro aqui. Então, quando forem escolher os carros, veja a química da bateria, veja o alcance do carro, veja o seu uso pessoal por dia, tá ok? Se vocês acharam relevante, a única coisa que eu peço é o quê? Dê um like no vídeo, pois é de graça, isso cria relevância no algoritmo do YouTube, tá? Se vocês já são inscritos nesse canal, aperte o sino de notificações, tá? Eu tenho notado lá que o YouTube, não sei por qual motivo, ele pega e tira todo mundo, às vezes até da inscrição, tá? Dá uma olhada também, tá? E compartilhe o vídeo. Vou deixar aqui 2 vídeos, ó. Aconselho a vocês darem uma olhada aqui, ó, nesses 2 vídeos aqui, ó, do canal, pois só vai aumentar a consciência técnica de vocês, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.